Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vamos meditar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Aqui nesse capítulo 4, nós vamos ver a tentação de Jesus, ou seja, o relato, que Mateus faz sobre a tentação de Jesus. É um capítulo muito decisivo do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele revela esse capítulo revela o início do ministério de Jesus. Mas antes disso, ele enfrenta a tentação no deserto. Ele é levado para o deserto e lá ele enfrenta a tentação. Assim como Eva, foi tentada no paraíso e sucumbiu e atendeu ao apelo da tentação, aqui é também uma referência para que Jesus, o que ele vai fazer? Vindo a tentação, ele vai resistir à tentação. Esse texto ele não fala apenas sobre a vitória de Cristo sobre o diabo, mas também revela seu caráter, sua missão, o cumprimento das profecias. Jesus estava aqui mostrando, que ele veio para vencer a morte, vencer o diabo, vencer o inimigo, vencer as tentações. Logo no começo, Mateus deixa bem claro que Jesus ele não caiu no deserto por acaso. Ele foi conduzido pelo Espírito para esse confronto espiritual, para mostrar que antes de iniciar a pregação pública, Jesus ele tinha que passar por um teste semelhante ao que Adão tinha passado, Mas só que um desfecho totalmente diferente. Jesus ia passar por essa tentação no deserto, mas Jesus seria vitorioso. Onde Adão falhou no jardim, então Jesus venceu no deserto, Então começa dizendo assim, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigada Deus por novamente estar aqui falando a Tua palavra, Senhor, falando sobre o livro de Mateus, e que o Senhor me ilumine, me dê sabedoria no estudo do livro de Mateus, Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Então começa o evangelho dizendo assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi só pela vontade dele, mas foi o Espírito Santo que o conduziu ao deserto para testar a Jesus, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ou seja, aqui Jesus ele é levado ao deserto, tentado, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso não acontece por acaso, porque Jesus ele foi conduzido por uma permissão de Deus. Deus permitiu que Jesus fosse conduzido àquele lugar, num cenário específico, com um propósito específico, para mostrar que o filho dele era fiel e digno de cumprir sua missão. Porque o deserto ele tem um significado profundo nas Escrituras, porque foi lá que o povo de Israel caminhou 40 anos para entrar na Terra Prometida. Foi no deserto que Deus testou o coração do seu povo. E agora o novo Israel, representado por Jesus, estava também no deserto, mas só que com um resultado diferente, Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e no momento que ele teve fome, aqui sua humanidade, ou seja, ele teve fome, Jesus teve fome, aqui nos faz lembrar que Deus não nos livra dos desertos, mas nos fortalece neles. Muitas vezes, quando você está enfrentando um deserto na sua vida, você atravessa o deserto, mas só que Deus está com você. Você não pode se livrar do deserto,
mas Deus vai estar com você atravessando o deserto e Deus vai estar lhe fortalecendo. É isso que Deus está querendo nos mostrar e ensinar, né? Porque Jesus estava ali, mas Deus estava com ele. E o diabo, ele vem tentar a Jesus, o tentador, né, o diabo, ele se aproxima e provoca a Jesus. Ou seja, dizendo, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, Satanás, ele está sugerindo, né, algo inofensivo. Por quê? Porque Satanás sabia que Jesus era filho de Deus. Então ele diz, você não é todo poderoso, então satisfaz as suas necessidades, transforma, você tem o poder de transformar a pedra em pão. O problema não era comer pão, mas em quebrar a dependência a dependência do Pai. Ele estava em jejum. E Jesus responde com as Escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele estava lembrando a Satanás que o sustento dele vinha de Deus, não vinha de coisas materiais, não vinha das coisas do mundo, né? A gente, muitas vezes, as tentações, elas são muitas vezes muito óbvias, ou seja, elas vêm, elas se escondem em decisões aparentemente simples, mas que tendem a nos transformar, a nos afastar da dependência de Deus. São tentações simples que nos afastam da dependência de Deus. É num momento de escassez, num momento de necessidade, né? Muitas vezes que não é nem material, muitas vezes é espiritual. É nessas horas que Deus muitas vezes está nos testando também, né? E na segunda investida, o diabo também usa a própria Bíblia. Aí ele vem, quando Jesus responde a Satanás com a palavra de Deus, Satanás, quando vem na próxima tentação, ele também usa a palavra de Deus. Ele diz assim, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que seus anjos darão ordens a teu respeito para te guardar. Ou seja, o Satanás, ele usa também da própria palavra de Deus para tentar a Jesus. E Jesus não cai nessa armadilha. E ele responde, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. No versículo 7, Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. No versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Ou seja, né, é nessa hora, né, nessa terceira tentativa, né, o diabo veio oferecer os reinos do mundo em troca de adoração a ele. Tudo isto te darei se você se prostrar diante de mim. Satanás oferece um atalho para a glória sem a cruz, né? Jesus sabe que a verdadeira exaltação passa pela obediência e pelo sofrimento, e ele ordena, retira-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor, seu Deus, só a ele prestarás culto. Jesus sabia que somente a Jesus era para prestar culto e adoração, não era para as coisas do mundo, não era para as coisas terrenas, não era para os reinos que Satanás estava a oferecer. Muitas vezes, sem perceber, nós também, Satanás está nos oferecendo os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, em troca de adorar esse mundo, né? Mas Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, isso nos mostra, né, que Jesus está nos mostrando que somente a Jesus é que nós temos que prestar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. É isso que ele nos mostra nessa tentação, porque Satanás, assim como tentou a Jesus, ele também tenta os seus filhos todos os dias, né? Para que nós possamos deixar a glória de Deus, o reino de Deus, a adoração a Deus, para adorar as coisas materiais, adorar as coisas terrenas, adorar as coisas, os prazeres desse mundo. Mas Jesus aqui vem dizer
a ele, a Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e só a ele darás culto, né? Então, ao Senhor, depois que Jesus ele é tentado no deserto, né? Jesus volta para a Galileia. E no versículo 12 diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileu dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus é tentado no deserto, primeiro para provar a fidelidade dele a Deus. Somente depois disso é que ele começa a sua pregação, começa o seu ministério. E ele começa com as primeiras palavras na sua pregação de arrependimento. João Batista vinha pregando sobre o arrependimento, e agora é o próprio Jesus que começa a pregar e dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o reino de Deus chegou. Então Jesus estava dizendo, né? Com essa frase, Jesus estava inaugurando a sua pregação pública, e que agora estava falando sobre o primeiro passo para entrar no reino dos céus, que era o arrependimento. E que o reino dos céus não era um conceito futuro. Ele estava dizendo que o reino dos céus está chegando, já chegou. Era preciso que as pessoas ali naquele momento elas se arrependessem para poderem entrar nesse reino. Ele já começou com a chegada dele próprio, e dizendo que quem se voltava para Deus, quem se voltasse para o reino de Deus, tinha que entrar no reino necessitando dessa graça, ou seja, a graça de Deus tinha que ser derramada sobre essa pessoa para poder entrar nesse reino, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que para entrar no reino de Deus basta ter um momento de arrependimento. Arrependimento não é sentir remorso pelo pecado. Muitas vezes as pessoas estão em pecado, a gente sente aquele remorso no momento que a gente fala de Deus, da palavra de Deus, sente aquele remorso, mas depois volta a fazer tudo de novo. Não, o reino de Deus é você mudar de atitude, é mudança de mente, é você se arrepender que você é um pecador. E a partir desse momento, você tem que aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, entrar no reino de Deus e mudar a sua mente, a sua rota. É mudar a sua vida, uma vida agora dedicada às coisas de Deus, querendo satisfazer a Deus, tendo nojo do pecado de toda qualidade. Então, tendo nojo do pecado para poder entrar no reino de Deus e obedecer ao Senhor Jesus. No versículo 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então Jesus começa a pregar, mas também ele começa a chamar discípulos para fazerem parte do seu reino e também da sua obra, para ajudar na sua obra, né? Quando ele começa a caminhar pelo mar da Galileia, ele vê 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, como também Tiago e João, todos eles eram os pescadores, 4 homens pescadores. Mas o convite de Jesus faz é que eles dizem: sigam-me e eu os farei pescadores de homens.
E eles prontamente deixaram as redes e seguiram imediatamente a Jesus. Eles largaram tudo, os negócios, os planos pessoais, tudo por causa do chamado de Jesus. Seguir Jesus exige coragem. Pode significar deixar zonas de conforto, deixar velhos hábitos, até mesmo sonhos, mas o resultado é incomparável, é participar do resgate de vidas. Jesus chama cada um de nós, ele me chama você que está me vendo através desse vídeo, para ser um pescador, um resgatador de pessoas que estão no pecado, no vício, nas drogas, na prostituição, seja em qualquer pecado que a pessoa esteja. Jesus quer usar os seus filhos para serem pescadores de almas, para chamar vidas para o reino de Deus aqui nessa terra, porque a salvação ela é realizada aqui em vida, não é quando depois que a pessoa morre, tem que ser antes da pessoa partir. Então a pessoa tem que ser resgatada aqui em vida, e ele me usa você que está me vendo, para também ser um pescador de almas, para você poder levar o evangelho para outras pessoas, e essas pessoas atender o chamado de Jesus, porque Jesus ele não está hoje fisicamente presente, mas ele usa pessoas, assim como ele usou também aqueles discípulos. Ele fez aqueles homens seus discípulos, e ele quer fazer pessoas que sejam seus discípulos para que também possa levar a sua palavra. Então esses 4 homens, eles simplesmente deixaram tudo o que eles estavam fazendo para seguir a Jesus. Ele também quer que eu e você, nós também possamos deixar todas as nossas vontades, tudo que nós podemos fazer para fazer e satisfazer a vontade dele, que é falar da sua palavra, né? Mateus, ele faz questão de mostrar cada detalhe da vida de Jesus aqui nas Escrituras, né? Ele fala com pormenores como foi que Jesus fez para chamar aquelas pessoas. No versículo 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Ou seja, Jesus ensinava no meio do templo, mas também Jesus ia para as sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças, enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Muitos começaram a seguir a Jesus pelos milagres que ele estava fazendo. Muitos não estavam seguindo a Jesus porque queriam entrar no reino de Deus. Muitos começaram também a seguir a Jesus pelos milagres que ele realizava. Ele curava, ele tirava endemoniados, libertava endemoniados, curava enfermos, né? Obras eram realizadas. Muitos vinham pelas obras, mas Jesus estava fazendo aquelas obras, aqueles milagres, para que através dos milagres as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus e que as pessoas pudessem vir até ele, né? Então aqui, Mateus aqui no capítulo 4, ele está nos ensinando, né? Ele começa nos ensinando que o deserto faz parte do caminho, quando ele detalha, quando ele mostra, né? O momento que Jesus é levado, conduzido ao deserto, porque Jesus, para começar o seu ministério, ele teve que ser provado, testado. Muitas vezes nós somos testados por Deus, nós somos muitas vezes moldados à vontade de Deus para que nós possamos cumprir a sua obra, né? Porque antes de começar o ministério, ele foi testado e aprovado, né? O deserto aqui que ele passou, ele estava mostrando, né? No mundo espiritual, que ele era o Filho de Deus, fiel a ele. Ele, mesmo no deserto, ele não abandonou a Deus. Ao contrário, ele se preparou para o seu ministério, né? Então nós vemos aqui que nós também podemos ser testados, né? Muitas vezes nós podemos ser levados ao deserto.
o deserto não é um sinal de abandono por parte de Deus, mas ao contrário, é de preparação. Muitas vezes Deus está nos preparando para algo maior. Segundo também, aqui as tentações, elas sempre virão na nossa vida, assim como veio para Jesus, com aparência de algo bom ou necessário. As tentações que foram para Jesus, como por exemplo, ele tentou dizendo que o Satanás transformaria as pedras em pão. Muitas vezes nós às vezes estamos tentados a nos satisfazermos apenas com as coisas materiais. E Deus ele diz que o nosso alimento não é o pão terreno, não é a nossa comida que nós comemos, mas é tudo aquilo que vem da parte de Deus, né? Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos que conhecer e confiar na palavra de Deus, como assim Jesus fez. E é isso que nós também devemos fazer. O caminho de Deus inclui obediência, renúncia, mas vale a pena seguir Jesus. Jesus ainda, assim como chamou também aqueles pescadores para serem resgatadores de almas, Jesus também, ele nos chama a cada dia para nós também entrarmos para um trabalho na obra de Deus, para que nós possamos ser útil na obra de Deus. Não importa o que eu sou ou o que eu faço, ele nos convida a deixar as redes, deixar tudo que nós estamos habituados, né? Para que nós possamos confiar e seguir a ele, confiar na sua vontade e naquilo que ele tem para a nossa vida. Talvez Jesus ele tenha um plano para a sua vida, um plano de salvação, e você ainda não se decidiu a entregar sua vida para Jesus. Então faça isso hoje, entregue sua vida ao Senhor, reconheça que você é um pecador, reconheça que você necessita da bondade de Deus, reconheça que você precisa nascer de novo. E você, assim que você reconhecer que você é um pecador e pedir perdão a Deus, ele vem através do seu Espírito Santo habitar em você e você vai nascer para uma nova vida e você vai tomar essa atitude você vai mudar a sua vida, mudar a sua rota. Você vai se dedicar agora, a partir de agora, a seguir a Jesus, a procurar através da sua palavra, a se alimentar através da sua palavra, a se dedicar ao reino espiritual, não mais a esse reino material, não mais às coisas da terra, não mais às coisas do mundo, mas às coisas de Deus. Então você vai ter que ter uma mudança na sua mente para você poder se dedicar às coisas de Deus. É isso que a palavra de Deus, todos os dias, ela nos convida, né? Para que nós possamos estarmos obedientes e seguindo a sua vontade e a sua palavra. É isso que a palavra de Deus nos mostrou no dia de hoje. Amém?